programa de hoje vamos falar sobre os benefícios dos exercícios para crianças. Será que existe uma idade ideal para iniciar algum tipo de atividade física? E qual a mais recomendada em cada fase infantil? Eu recebo aqui Joelma Monteiro dos Santos, professora de natação e psicomotricidade, e Thaís Saleiros, professora de yoga infantil, que falam mais sobre o tema. Também recebo as crianças Daiana Maria Monteiro e Laura Gabriele. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Vamos lá? Contra a hiperatividade e agitação, uma dose de leão. E outra de virar a cabeça. Aula animada, mas a ideia é acalmar. Ela quer brincar. Você tem que entrar nesse jogo da brincadeira delas e trazer um foco. Você é bem agitada? Sou. Jasmine também era, mas mãe e avó adeptas da yoga puseram a menina para praticar. Jasmine é uma criança super ativa e a yoga faz com que ela fique mais tranquila, que a gente consiga conversar melhor. Eu também, quando pratico, também fico mais calminha. Para elas é só brincadeira, tem cambalhota, diversão, mas a intenção dos professores e dos pais é bastante séria. Eles procuram mudanças na postura física e no comportamento das crianças. Uma conquista difícil em qualquer idade. Dificuldade que nessa etapa da vida elas não percebem. Olhando de fora assim é muito difícil, hein? Não é. Foi assim, sem se dar conta do esforço, que Giovana adotou a yoga. Ela começou a fazer aulas por causa de problemas com a respiração. Corrigiu bem mais do que isso. Fico calma, relaxada, melhor do que eu estava antes. Que bela postura, né? Bom, aqui nos estúdios, então, Thaís, Joelma, Daiana, essa pequenininha... Daiana? Ela não tá dando muita bola para mim. E a Laura, sejam todas muito bem-vindas aqui no Estilo e Saúde. Obrigada pela participação de vocês. Eu começo perguntando qual é o primeiro estímulo esportivo a que a criança pode ser submetida? É a natação? Também pode. A partir do 6º mês, ela já tomou todas as vacinas, então ela já pode estar fazendo natação para bebê. É o esporte mais recomendado nessa iniciação? Um dos, ela pode também fazer psicomotricidade. O que é psicomotricidade, Joelma? É a educação através do movimento, né? Então, eu vou estimular a criança com o movimento. Então, tanto a parte motora, a parte cognitiva, a parte afetiva, tudo com movimento. Por exemplo, a Daiana, ela tem quantos meses? 6 meses. 6 meses. Ela já pode receber esses estímulos da psicomotricidade? Já. Você tem alguma coisa para mostrar para a gente, para ilustrar um pouco melhor do que é? É uma ciência, uma técnica? É uma ciência, tá? Então, a gente pode começar a fazer movimentação com o bebê, né? Então, bracinhos para frente, tudo lúdico, porque ainda é criança, então a gente canta musiquinha, tá? Então a gente canta borboletinha, tá na cozinha. E ela nem se incomoda, né? Ela acha, aí é que tá, tudo é passado como uma coisa lúdica, uma parte de divertimento mesmo para ela, né? Então, e é natural. Então, ó, tanto movimento de braço, movimentos de perna, ó, a janelinha abre, a janelinha fecha. E ela tá se descobrindo, ela vê a perninha ali mexendo, o bracinho, para ela tudo... Isso, e é interessante fazer essa movimentação na frente de um espelho, porque aí ela vai se vendo. Ah, que bacana. Porque aí vai começando a conhecer o próprio corpo. Porque até então ela conhece o quê? A mão e vai descobrindo o pezinho. Se ela tá vendo a imagem dela, ela já começa a interiorizar o eu dela. Ela começa a se ver. E essa psicomotricidade é uma aula, por exemplo, uma sessão que a criança passa? Como é que funciona isso? Tem diversas formas, né? Tem como sessão, se fosse no caso de uma terapia, e como aula, né? Aí é feita uma aula em grupo e você vai estimulando a criança tanto na parte auditiva, de som, na parte visual, tudo. E a presença dos pais aí, nesse caso, é fundamental. Isso. Numa idade como a dela, ainda tem a necessidade dos pais acompanharem. Tem, e é importantíssimo, porque você trabalha o laço afetivo, né? Para dar um exemplo mais prático, por exemplo, você falou que é a educação através do movimento. Isso. O que poderia... Quais são os exemplos que a gente pode usar na vida prática? Por exemplo, uma criança que começa a ter estímulos, passa a engatinhar e depois andar, algumas não engatinham. Isso tudo faz parte do estudo da psicomotricidade? Faz. Por exemplo, se eu pego uma criança para natação e eu vejo que ela tenha dificuldade na movimentação do nado crawl, que é um dos primeiros estilos, aí eu vou voltar e vou perguntar para a mãe, como foi a fase dela do engatinhar? Ah, ela não engatinhou.
Então, aí está respondido. Ah, tem essa ligação. Tem essa ligação. Então, simplesmente o fato de engatinhar vai fazer com que outras atividades futuramente venham interferidas, né? Então, se não for estimulada na idade certa, adequadamente, lá na frente vai responder. Então, olha só, aí um aviso para os pais terem atenção, então, que não é saudável realmente as crianças pularem de etapas, porque às vezes os pais pensam, olha, meu filho é tão esperto, nem engatinhou, já começou a andar. E, na verdade, isso pode comprometer alguma outra fase, né? Isso, interfere até na escola. Então, a criança que não consegue saber direita, esquerda, tem dificuldade na escrita, tudo é porque... Está ligado ao desenvolvimento dela, motor mesmo, né? Olha só. Thaís, você que é professora de yoga, eu até vou aproveitar esse gancho que a Joelma deixou, do aprendizado, o que as crianças assimilam, por exemplo, numa aula de yoga, que passam para a vida prática, para a rotina delas. Acho que tanto o yoga ele estimula uma atividade completa, né, que promove a saúde do corpo todo. E não só a parte física, como a parte emocional e mental também. Toda a parte de concentração da criança, que isso vai ajudar ela no desempenho escolar. E a gente trabalha algumas virtudes como lealdade, honestidade, e que isso é levado para casa também, que acaba as crianças passando para os pais. Isso é bem legal. Disciplina também. Sim, disciplina. E é bem interessante, assim. Agora, com qual idade uma criança pode se iniciar daí na yoga? O yoga a partir dos 4 anos, 3, 4 anos. E como é que você consegue manter a concentração de uma criança nessa idade por um período de tempo? Sim, na verdade uma aula ela leva uns 40 minutos a 1 hora. 40 a 1 hora? A 1 hora. E lógico que a gente tem que levar todos os conceitos para o universo da criança, os conceitos do yoga para o universo da criança, porque criança é criança e ela não vai deixar de brincar nunca. Então, sempre através de brincadeira, de uma forma bem lúdica, brincadeira, jogos, música, história. Bacana, realmente é todo um trabalho psicológico também sim. Ali, também de muito esforço. Porque a criança ela não consegue ficar como um adulto muito tempo numa postura, então você tem que criar alternativas para manter a atenção dela. Até para os pequenininhos mesmo, a partir dos 3 anos, como você disse, as aulas duram 40 minutos? 40 minutos, a gente faz a parte de posturas, respiração, relaxamento. E também tem a participação dos pais? Não. Sem os pais? Sem os pais. E aí a gente coloca uma atividade artística, um desenho para ela colocar ali o que ela aprendeu na aula. E é isso, uns 40 minutos. Bacana. Eu tenho aqui nos tapetes a Thaís e a Laura, que vão demonstrar pra gente as técnicas da yoga, mostrando aí realmente que é uma prática que pode fazer parte da vida desde os primeiros anos, não? Sim, a partir dos 3, 4 anos. Thaís, quanto à criança hiperativa, é um esporte, uma modalidade realmente recomendada? Sim, eu acho que hoje em dia as crianças estão cada vez mais cedo expostas à ansiedade, ao estresse, ao acúmulo de atividades, né? Então, é preciso uma cautela até dos pais de tanta atividade que... Para não estressar as crianças, né? Sim, com certeza. Bom, a aula que você ministra aí tem, em média, 40 minutos, como você disse, né? Isso. Eu queria que você mostrasse aqui pra gente como entreter as crianças, como fazer com que elas tenham concentração durante esses minutos de aula. Queria que você demonstrasse alguns exercícios aqui. Traz as mãos em frente ao peito, a gente começa a aula falando namastê. Tudo de bom para você, tudo de bom para mim, tudo de bom para todos nós. É uma coisa para entrar em harmonia com o universo. Isso. A gente começa fazendo uma respiração, colocando a mão na barriguinha. Isso. Imagina que tem uma bexiga lá dentro, a gente vai puxar o ar, enchendo essa barriga. Isso, enche a barriga, enche a bexiga e solta o ar. Esvazia toda a bexiga. Isso, de novo, puxando o ar, inspira. Enche a barriga, isso, e solta. Aí, a gente solta e a gente vem para a postura do cachorro. Isso. Leva o bumbum lá em cima, estica as pernas. Aí. Esse é o cachorro olhando para baixo e vem no cachorro olhando para cima. Estica as pernas. Aí, cachorro olhando para baixo de novo.
Isso, mais rápido. Cachorro olhando para cima. Cachorro olhando para baixo. Isso, última vez, cachorro olhando para cima. Aí, sentou e a gente relaxa lá na criança, na postura da criança, leva os bracinhos para trás. Isso, a testa no chão e relaxa. Aqui, estica os braços de novo. Isso, e vem pro gato. Aí, como que o gato faz? Nhau, faz o gatinho. Isso, e ele olha lá para cima e olha lá para a barriguinha. Olha lá para cima. E olha lá para a barriguinha. Isso, arrepia o gato. Olha lá para cima. Isso, e de novo sentou lá atrás. Testa no chão, bracinhos para trás. Aqui. E a gente sobe de joelhos. Isso, agora a gente vai fazer o camelo. Qual bichinho você mais gosta de fazer, Laura? Gato. O gato? O gato? Ah, então tá bom. Isso, aqui a gente vai levar as mãozinhas lá nos pés. Aqui. Opa! Isso. Aí. E olha lá pra cima. Aí, a postura do camelo. Thaís, o que eu percebo aí é que o corpo inteiro se alonga. E é mais fácil, de repente, na idade da Laura, conseguir essa flexibilidade do que eu, por exemplo, se começasse, né, a prática agora. Com certeza. O yoga deixa, como eu tinha te falado, ele é uma atividade, uma das atividades mais completas, porque trabalha o corpo todo, promove a saúde do corpo todo. Então, desenvolve todos os sistemas endócrino, digestivo, respiratório, acalma o sistema nervoso. A técnica de respirar deve ajudar as crianças até na hora do nervosismo, numa prova, por exemplo. Sim, com certeza, com certeza. E as crianças, elas têm além ela já tá querendo mais exercícios, né? Então, isso costuma acontecer. Por exemplo, quantas crianças são envolvidas numa aula? Ai, a gente tem umas 7 crianças. E respeitando por idade, né? As de 3 com as de 3, sempre tem uma faixa etária aí. Sim, teriam as de 3 a 6 anos, que a gente trabalha a parte lúdica, histórias, música, e de 7 a 10 anos. Que aí a gente põe as posturas de desafio, que elas preferem as posturas de desafio, então a gente coloca as posturas de desafio, jogos e brincadeiras também. Sempre associando, por exemplo, como você disse, o gato, o camelo, o cachorro. Sim. Tudo de uma forma lúdica, né? As posturas dos animais. Então eu vou pedir mais um exercicinho aí, pra gente Isso, olha aqui, agora a gente vai fazer o sapo. Abre os joelhos, isso, traz as mãozinhas aqui. Isso, e como que o sapo faz? Rabbit. Isso, olha lá pra cima. Isso. Ai, esse sapo é difícil, hein? Aqui, ó. Estica as perninhas e de novo. Olha lá em cima. Estica as perninhas. Aí, olhou lá em cima. Estica as pernas. Fazendo uns 2 sapinhos desses, você já se torna alguém bem melhor, né? Porque esse sapo estica tudo. Isso, e no final a gente dá um relaxamento. A gente deita. Isso, deita. Até o que eu percebi, o próprio exercício, conforme ele é praticado, ele já se torna um aquecimento mesmo, né? Sim, com certeza. Mas a gente começa a aula com aquecimento e depois a gente entra com as posturas. Tem as histórias, que aí a gente tira as posturas da história. Sim. E aí, no final, o relaxamento. Um relaxamento. Vamos fazer um relaxamento, Vamos então? Fazer um relaxamento. Isso. Fecha os olhinhos. Isso, fecha os olhos e relaxa a barriga. Que Relaxa delícia. Tem criança que chega a dormir na aula? Relaxa. Nesse finalzinho? Não. Eu costumo até fazer um pouquinho de massagem, contar uma historinha. Só acaba relaxando mesmo, mas sem aquele ponto de... E eles adoram a massagem. Esse contato físico, né? Sim. Muitos pedem, faz de novo, tia. Psicomotricidade. O nome é complicado, mas é bem fácil de se entender. É educação através do movimento. É exatamente isso que a Joelma vai mostrar aqui com a Dayana. Joelma, como é que começa toda essa técnica empregada nos bebês, no caso? Prevendo já o futuro, então eu vou estar trabalhando com a criança atenção e concentração. Tá? Então eu vou oferecer um brinquedo, ela vai explorar o brinquedo. Tá? É assim. Um por vez, né? Um por vez. Estimulando várias partes sensoriais aí. Isso, eu vou estimular a audição e o tato. Vamos ver, então. Ela é super calma, né? Ela não é? Sou princesa, eu sou uma princesa. Isso é importante, manter esse contato também pela fala o tempo todo, né? O tempo todo. E a aula é com a mãe. Então, é uma aula de 30 minutos de duração. Então,
vou reforçar, vou fortalecer o vínculo com a mãe. Então a gente começa... É uma bolinha aí com um sininho dentro, né? Isso. Então ela vai explorar, ela vai ter tempo para estar explorando. Minha princesa. Olha. Esse já é um estímulo sonoro e de tato também, né? Pela superfície até da bolinha, isso. que ela já vai sentindo. E aí eu vou passando, né, para os outros estímulos. Outros objetos. Então eu trabalhei um, tiro o campo visual dela e vou trabalhando outro. Então eu estou trabalhando o visual também. Diferença de cores, tá? O tato, a audição. E quanto tempo mais ou menos a criança fica com cada objeto? Um minutinho e meio. Ela tem que explorar, ela tem que ficar livre à vontade para estar explorando. Sim. Aí quando eu perceber que já é o suficiente, já explorou bem, aí a gente vai trocando. E isso pode deixar ela colocar na boca, pode deixar realmente ela esvaziar as opções com determinado objeto? Pode, porque em sala é tudo depois esterilizado. Ah, que bacana. Então, aí depois a gente começa assim. Aí eu vou colocar um chocalho aqui. Então eu vou trabalhar a movimentação. Então, movimento o rosto para um lado, para o outro, né? Olha, para cima. Olha, ela segue direitinho. Ela segue, ó. Eu quero esse brinquedo para mim. Que bonitinho. Tá? Então a gente também trabalha a musicalidade, então... As aulas todas que tem aquele fundinho musical? Não, nós cantamos. Cantando. Nós cantamos. A gente tira os brinquedinhos. Olha lá. E ela nem se importa de levantar e descer. Os bebês ficam mais calmos depois? Fica. Então, ó, eu vou cantar a musiquinha e vou fazer movimentação de braço, de perna. Tá? Essa seria uma parte... Da borboletinha, por exemplo. Borboletinha, ó. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Bagunça, neném. O que eu percebo é que esses movimentos são parecidos com os que são colocados também na água, na natação para crianças, né? Isso, porque antigamente era a estimulação motora dentro d'água. Aí depois passou o nome para natação para bebês. Porque minha filha faz natação também desde os 6 meses. Eu recomendo para todos os pais que tiverem a possibilidade de colocar os filhos nesse primeiro contato já com o meio líquido. É uma coisa realmente que você vê os benefícios em curto prazo. Porque a criança realmente se torna mais estimulada. Eu vou pedir para que coloquem as imagens enquanto a gente vai conversando. E é isso que eu percebo. Ela adquiriu muito mais autoconfiança, além do que ela é a braveza em pessoa. Mas eu acho que até por isso ela se sente mais estimulada também. É diferente, né, do que as outras crianças que não praticam, por exemplo. É isso que eu percebo. Isso, interfere em toda a construtura do ser humano mesmo, né? Então, você vê que a criança, você consegue observar que a criança que faz atividade física, que seja psicomotricidade, natação e yoga, ela tem uma vivência melhor. Uma autoestima maior. Ela tem uma alegria, ela tem... A parte cognitiva dela é muito mais avançada. Para assimilação depois de conceitos, alfabetização também, isso tudo interfere em tudo. Então, na escola, você pode ter certeza que a criança que pratica uma atividade física, ela vai conseguir se sair bem melhor do que a que não pratica nenhum. Ai, que ótimo. Porque ela está sendo estimulada. E super estimulada e desde cedo, que é o principal, né, Joelma? Isso. Por exemplo próprio, você estimula ela em casa, por exemplo? Sim, o tempo todo, né? A gente, conforme o dia a dia, então eu vou dar banho, então eu falo, ó, vamos lavar a barriguinha, vamos lavar a cabeça, as mãozinhas, tudo é estímulo para a criança. O conversar é um estímulo. Eu vou pedir para que você coloque, então, ela aqui novamente, estimule mais um pouquinho. E a gente está encaminhando agora para o encerramento do programa. Infelizmente, o nosso tempo é super curtinho aqui. Mas vamos terminar o programa com essa imagem bonitinha, uma delícia. Eita, ver um bebezinho desse tamanhinho sendo estimulado assim. Joelma, obrigada pela sua participação aqui conosco. Dayana, você um dia quando ver esse programa também, você vai se lembrar aqui da titia. Obrigada pela sua participação aqui. E, bom, sucesso para vocês, muita saúde para todos. Eu queria que você deixasse o contato de vocês para quem está assistindo e tem o interesse de procurar essas técnicas, esses estímulos às crianças. Fica aí o contato, Joelma. Na Academia Gustavo Borges, no Morumbi. Telefone 3744-1476. 1476. Então tá aí. Obrigada, Joelma. Eu vou pedir para que você continue aí as suas técnicas com ela. E o Estilo e Saúde chega ao fim de mais uma edição e você pode participar também mandando dúvidas, sugestões para o estiloesaude@recordnewstv.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!